dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo Municipal. Iniciando os trabalhos, solicito do vereador Alexandre de Oliveira a leitura de um texto bíblico. Filho, aprenda o que eu lhe ensino. Nunca esqueça que eu mando você fazer. Escute os sábios. Procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria, grito, pedido, entendimento. Procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Essa é a palavra do Senhor. Solicito da secretária designada a leitura da ata da reunião anterior. Ata número 45 de 2020. Reunião ordinária, realizada em 16 de novembro de 2020. Ao 16º dia, no mês de novembro do ano de 2020, reuniram-se na Câmara Municipal de Embaú, em plenário às 17 horas, sob a presidência da vereadora Maristela Pelissaro, com a presença dos seguintes vereadores: Alexandre de Oliveira, Davi José Antunes Teixeira, Ismael José de Menezes, Floriano Ferreira Pedroso, José Sebastião da Silva, Luiz Carlos Vieira Prestes, Manuel Eurides Gonçalves, Maristela Pelissaro e Wellington Lúcio de Jesus. No primeiro momento, a senhora presidente solicitou do vereador Davi José Antunes Teixeira para proceder à leitura de um texto bíblico. Continuamos os trabalhos com a leitura das atas número 43 e 44 das reuniões anteriores, sendo colocada em discussão e votação, e a mesma foi declarada aprovada. Matéria escrita para o expediente. Ofício número 8 de 2020 da Prefeitura Municipal de Embaú e projeto de lei número 20 de 2020 do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Passando para os inscritos para a palavra livre, Davi José Antunes Teixeira, José Sebastião da Silva, Manuel Eurides Gonçalves e a presidente desta Casa de Leis, senhora Maristela Pelissaro e Floriano Ferreira Pedroso. Seguimos com a ordem do dia que constou: projeto de lei número 20 de 2020, entrando em primeira discussão e votação; projeto de lei número 21 de 2020, entrando em segunda discussão e votação, sendo os dois aprovados por unanimidade. Não havendo inscritos para explicação pessoal, a senhora presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença dos vereadores à reunião e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária, que será realizada no dia 23 de novembro do ano de 2020, com início às 17 horas. E para constar em Gasturina, lavei a presente ata, a qual será levada à consideração do plenário na próxima reunião e em seguida vai assinada por mim e por todos os vereadores presentes. Fazendo uma retificação, é reunião ordinária. Levo à consideração do plenário a leitura da ata da reunião anterior, que ficou à disposição dos senhores vereadores na Secretaria de Administração. Senhores vereadores, então, a ata está em discussão. Como não houve intenção de impugná-la ou retificá-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito da secretária designada a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Prefeitura Municipal de Embaú, em 20 de outubro de 2020, ofício 19 de 2020, referente ao autógrafo número 657 de 2020. Veto parcial ao projeto de lei do Poder Legislativo que deu origem ao autógrafo número 657 de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais equiparados a agentes políticos
no âmbito do município de Embaú, para o período compreendido pela legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências correlatas. Projeto de Lei número 16 de 2020, suma. Estima a receita e fixa a despesa do município de Embaú para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Informo aos seus vereadores que as indicações apresentadas serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes da municipalidade. Dando sequência aos trabalhos, passamos a seguir para a palavra livre. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para seus pronunciamentos. Cada um dos vereadores tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Fala, senhora presidente, que não há nenhum vereador inscrito. Dando continuidade aos trabalhos, vamos ouvir então a leitura da ordem do dia. Veto parcial ao projeto de lei do Poder Legislativo que deu origem ao autógrafo número 657 de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais equiparados a agentes políticos no âmbito do município de Embaú, para o período compreendido pela legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Então, nesse momento, nós vamos estar realizando a votação do veto parcial número 5. Né? Nós vamos só fazendo, então, nesse primeiro momento, a primeira discussão do veto. A discussão única, tá? Lembrando que quando é veto, nós não temos duas votações. Nós temos somente a... Nós temos, então, discussão única e votação única. Alguém gostaria de comentar alguma coisa na discussão? Não? Podemos, então, proceder à votação, né? Então, os favoráveis ao veto votam sim, os contrários ao veto votam não. Pode ser? Iniciando, então, a votação pelo vereador Manuel Elides Gonçalves. Sim. Com o voto, vereador Wellington. Sim. Com o voto, vereador Josuel. Sim. Com o voto, vereador Ismael de Menezes. Sim. Com o voto, vereador Luiz Carlos. Sim. Com o voto, vereador Davi. Sim. Com o voto, vereador Alexandre. Sim. Com o voto, vereador Floriano. Sim. Eu também manifesto meu voto sim, né, ao projeto de lei 020, perdão, ao projeto 05, veto parcial. O projeto, então, está aprovado. Projeto de lei número 16 de 2020. Perdão, esse daqui não está entrando, não. Só Projeto de lei número 20 de 2020. Suma. Dispõe sobre a concessão de kit cesta natalina no decorrer do mês de dezembro de 2020 aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Embaú e da outras providências. Seus vereadores, então nós vamos proceder nesse momento à votação, né, a segunda discussão e segunda votação do projeto das cestas natalinas. Então está em segunda discussão, vereadores. Vamos proceder então à segunda votação do projeto número 20 de 2020. Está em segunda votação, com o voto do vereador Manuel Eurides. Favorável. Com o voto do vereador Wellington. Favorável. Com o voto do vereador Josuel. Favorável. Com o voto do vereador Ismael de Menezes. Eu voto favorável. Com o voto do vereador Luiz Carlos. Favorável. Com o voto do vereador Davi. Favorável. Com o voto do vereador Alexandre. Meu voto favorável. Com o voto do vereador Floriano. Meu voto favorável. Eu também manifesto meu voto favorável ao projeto de lei número 20. O projeto está aprovado em segunda votação. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para o uso da explicação, pessoal.
cadeia. Meu boa tarde a todos, senhores vereadores, servidoras, munícipe aqui presente, né? Aqueles que nos acompanham aí através da transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu venho fazer uso dessa tribuna para dizer que na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos fazendo então a primeira discussão e a primeira votação do orçamento do próximo ano, do orçamento 2021. Hoje a gente teve uma reunião com os senhores vereadores, onde a gente definiu então a emenda impositiva da Câmara Municipal de Vereadores, né? E aí então, a partir disso, né? Então na semana que vem a gente vai estar fazendo a votação em si do orçamento aqui, com parecer de todas as comissões. Então são 2 segundas-feiras que a gente vai ter pela frente, de muita responsabilidade, em que a gente vai estar votando o orçamento para que o executivo do próximo ano possa trabalhar. Também, o que me traz essa tribuna é algumas preocupações que a gente tem acompanhado aí de munícipes que têm mandado mensagens, fotos nas redes sociais também, e a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade, né? Nós saímos aí de um período eleitoral há menos de 10 dias, né? E aí a gente sabe que o nosso município, os serviços públicos básicos, eles precisam continuar nessa reta final. Então eu recebi assim várias fotos de algumas lixeiras abarrotadas na Vila do Reino, lugares onde o lixo já, né, não tem mais como ficar na lixeira, porque está muito cheio, está caindo, espalhando pelo chão. Hoje eu recebi fotos de algumas pessoas da situação da rodoviária, no nosso município também, que a gente sabe que o pessoal da terceirizada foi, não é interrompido o contrato, mas foi cessado o trabalho deles, né? Agora no mês de novembro e dezembro. Então nós sabemos que tem menos servidores aí trabalhando. Porém, gente, saúde, coleta de lixo e a rodoviária são serviços essenciais. Principalmente no final de ano, aí que as pessoas vão fazer uso da rodoviária, né? É mais comum ainda as viagens nesse período. Então nós precisamos ter a limpeza diária da nossa rodoviária, até porque tem trabalhadores, além da população que circula, tem os trabalhadores do próprio local, principalmente nesse período de pandemia, né? Então, com o coronavírus, os cuidados, a limpeza, né? A quantidade de sabão que se usa, o uso do álcool em gel, ele deve aumentar e não diminuir nesse período, né? Mesma coisa, essa questão do lixo. A gente sabe que o acúmulo de lixo, ele prejudica a saúde também. Então, eu gostaria de fazer um apelo, né? Às secretarias envolvidas, gostaria de fazer um apelo ao Executivo Municipal para que se desse uma atenção especial nesse momento a esses serviços que foram citados aqui. Coleta seletiva, limpeza e organização da rodoviária, principalmente em tempos de pandemia, que muita gente de fora circula aqui, nosso povo viaja também. E, claro, a saúde, né? Infelizmente, os casos de Covid voltaram a aumentar. Não adianta dizer que já é resultado da eleição, porque eu acho que o resultado do período eleitoral ainda vai vir para os próximos dias, né? Que é 14 dias para se manifestar. Então, isso é o resultado do início do mês de novembro, que a gente tem agora nos dados. E é importante, né, a gente ter, então, esses serviços aí básicos para a nossa população. A gente sabe que Curitiba, né, hoje mesmo o vereador David falou, Curitiba continua com os agendamentos. Tem pessoas que têm consulta lá, que tem exame lá em Curitiba, e às vezes a pessoa já esperou 6 meses, às vezes esperou 2, às vezes esperou só 10 dias, mas a pessoa está aguardando por aquela consulta. E imagine nesse momento se ela não tiver, então, o transporte para estar indo até lá. Então, fazer esse apelo e falar, né, da importância que claro que tem outros serviços que também são muito importantes, a manutenção da nossa avenida, né? A gente tem o Natal chegando, né? A preocupação aí com enfeitar a cidade, tem muitas outras coisas, mas algumas são mais urgentes e é por isso que eu estou citando elas aqui, né? E fazendo aí essa cobrança, né, construtiva, né, para o Executivo Municipal. Então, muito obrigada mais uma vez.
Conforme a senhora presidente, temos nenhum vereador inscrito para a explicação pessoal. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes e convoco a Câmara Municipal para a próxima sessão ordinária, que iremos realizar no dia 30 de novembro, às 17 horas, na Câmara Municipal de Embaú. Boa tarde.